Mais um episódio, podcast Quebra Conduta. Estamos de regresso, mais uma semana de trabalho. Chegámos finalmente ao desconfinamento. O plano de desconfinamento foi apresentado. Segunda-feira passada iniciámos a primeira fase. Este plano é ligeiramente diferente do ano passado. Este tem 4 fases e não 3, e será um processo um pouco mais faseado e progressivo, bem como também a abertura das escolas. Sem mais demora, Jaime, como é que avalias este plano de desconfinamento e quais é que achas que podem ser as repercussões futuras ao nível social, económico e político? Olá a todos. Acho que relativamente a este plano de desconfinamento era necessário, tínhamos que começar a desconfinar. Acho que o governo esteve bem, foi prudente na sua abordagem ao desconfinamento, porque também esta é uma situação que começa a ser muito difícil de gerir em termos de psicologia de massas, não é? Porque as pessoas também já tinham começado por si próprias a desconfinar. Ainda assim, o governo, sendo cauteloso e querendo evitar que o desconfinamento possa levar a um aumento muito grande do número de casos, tentou fazer uma coisa muito faseada, agora primeiro com as vendas do cafezinho ao postigo, só mais tarde é que vão abrir os restaurantes e os bares, etc. Continuamos com uma interdição de circular entre concelhos aos fins de semana, mas já vem trazer algum alívio no sentido das pessoas já poderem ir a um parque, etc., pelo menos dentro da legalidade. Eu espero que este seja o último confinamento, que não voltemos a confinar, e isso é importantíssimo. Acho que o confinamento cumpriu aquilo a que se propunha, e, no geral, é importante lembrar que Portugal está entre os países da Europa que menos tempo confinaram. Portanto, penso que, nesse sentido, tirando um percalço ali no Natal, em que, de facto, o governo se cedeu, mas, no geral, faço uma avaliação positiva do que foi a gestão da pandemia, assim, no geral. Zé Pedro, relativamente ao progresso no que respeita às vacinas, tu crees que este foi o último confinamento ou achas que ainda vamos ter mais algum num futuro muito próximo, tendo em conta que há vários países na Europa que estão novamente em lockdown? E por outro lado, se crees que já estamos a sofrer as reais consequências da pandemia ou se dentro de um determinado período de tempo as consequências vão ser ainda mais reais e assustadoras? Bem, João, antes de mais, queria cumprimentar os meus colegas e cumprimentar também todas as pessoas que nos veem lá em casa. É assim, naturalmente, as tuas perguntas estão todas relacionadas, não é? A parte do plano de vacinação, o impacto político e económico e o plano de desconfinamento. A primeira coisa que eu queria dizer aqui, na senda daquilo que nós já temos vindo a dizer, é realçar que, de facto, quanto a mim, na minha opinião pessoal, o mais importante do nosso plano de desconfinamento é o comportamento das pessoas. Ou seja, o governo pode, de facto, fazer e impingir uma série de medidas, mas o comportamento das pessoas é a principal determinante da propagação ou não do vírus. E, portanto, queria também aproveitar o veículo que é o nosso programa para sensibilizar as pessoas para manterem um comportamento responsável que contenha a propagação desta pandemia. Naturalmente, parece-me que depois daquela fase que nós passámos no início do ano, em que a prioridade era reduzir a pressão sobre o nosso Sistema Nacional de Saúde, ou Serviço Nacional de Saúde, neste momento a nossa prioridade tem que ser inteiramente para o plano de vacinação, assegurar que ele corre bem, porque parece-me que, de facto, depois também de passarmos aquela fase de grande entropia operacional, parece que, de facto, o plano de vacinação tem estado a correr melhor. E nesse cenário, parece-me que se conseguirmos assegurar a manutenção do fornecimento, que neste momento até com aquela questão da AstraZeneca é a principal, digamos, objeção ao cumprimento do objetivo. Se nós conseguirmos assegurar a manutenção das cadeias de fornecimento, nós podemos, de facto, estar aqui a falar num último confinamento, e isso seria uma excelente notícia para o nosso país. Porque a segunda prioridade a seguir ao plano de vacinação, e só isso é que poderia permitir, de facto, que este fosse o nosso último confinamento, tem a ver com o impacto, tu dizes o impacto político. Eu acho que em termos políticos ainda não estamos a sentir muito,
pelo menos a avaliar em termos práticos, mesmo ao nível de sondagens, não está a existir uma grande mudança do paradigma político em Portugal. Acho que aquilo que estamos a assistir, de facto, e esse é o principal impacto político presente neste momento, é um aumento da agressividade, digamos, da parte do PSD nesta fase. Mas que naturalmente estará relacionado com o impacto económico que eventualmente a crise poderá ter. Neste momento, aquilo que estamos a falar em setores relacionados com o turismo, com a restauração, a hotelaria, aí já se sente muito, e portanto isso seria até uma falta de sensibilidade da nossa parte não o reconhecermos, não é? Como é óbvio, um setor que está absolutamente parado e absolutamente fechado e que tem a preponderância e a importância que tem para Portugal em termos económicos. Nós neste momento não estamos a dizer que não há impacto económico, não há bastante impacto económico, com o aumento do desemprego também. Agora, vamos esperar que nesse campo a questão também da bazuca europeia, o plano de resiliência, possa trazer boas novidades, que o período do verão associado também a uma recuperação do turismo possa trazer melhorias. É assim, eu acho que no meio do cenário, eu acho que acima de tudo, aquilo que o nosso desconfinamento, aquilo que o Jaime disse há bocadinho, que nós fomos um dos países que tem menos tempo em confinamento, neste momento, sobretudo, há indicadores positivos e há indicadores de esperança. Um deles é a forma como o plano de confinamento correu, portanto, teve resultados muito, muito rápidos e positivos. A segunda é a forma como o plano de vacinação está, de facto, a ocorrer, a cumprir os objetivos. E eu diria que o terceiro é o facto dos nossos indicadores económicos, mesmo assim, não estarem a ser tão maus como se previa, não é? Eu relembro que nós ficámos acima, em termos de dados, acima ou abaixo, dependendo da expressão, não é? Ou que, digamos, para ser absolutamente claro e explícito, os nossos resultados não foram tão maus como a Comissão Europeia, como o INE, como o próprio Governo previu, pelo menos os dados que são conhecidos até agora. E, portanto, parece-me que se nós continuarmos nesta senda, podemos, em primeira instância, estar a falar de este ter sido o nosso último confinamento, e, portanto, este ser o nosso último plano de desconfinamento, respondendo à tua pergunta diretamente, e, posteriormente, naturalmente, a mesma questão que dissemos da primeira vez, que é, quanto mais depressa nós passarmos esta fase, mais depressa vamos começar a recuperar e mais depressa vamos ultrapassar os impactos, neste momento, como eu disse, económicos da situação, sendo que, naturalmente, os impactos económicos, quanto mais depressa ultrapassarmos os impactos económicos, mais difícil será haver, de facto, um impacto político que, neste momento, a mim parece-me que ainda não se faz sentido. Pois é, obrigado. Fábio, pegando também aqui um pouco no que o Zé disse, em primeiro lugar, como primeira pergunta, qual é que é a avaliação que fazes a respeito desta indecisão da vacina da AstraZeneca? Chegámos inclusive a suspendê-la durante uns dias, agora segunda-feira já vamos retomar novamente o plano. Qual é que é a tua opinião acerca disto? E em segundo lugar, como é que viste a abordagem de Marcelo Rebelo de Sousa no que concerne ao plano de desconfinamento? Em relação à vacina da AstraZeneca, isto aqui, a meu ver, foi uma vingança da União Europeia devido aos atrasos que houve na vacina nos últimos meses. O que é que nós podemos tirar daqui a conclusão? Que há um excesso de precaução e de regulamentação na União Europeia que prejudica-nos a nós, como Estados-membros, em matérias, por exemplo, de investigação, quando comparamos face à China ou aos Estados Unidos da Europa, que estamos a ficar para trás nessa matéria, quer de inovação tecnológica, quer de outros tipos de investigação. Vimos também os governos fortemente influenciados pelas redes sociais e pela comunicação social, como se retirassem dali a opinião pública, o peso que essas redes começam a ter, acho que é perigoso, começa a ser perigoso andarmos a catavento e ora cá, ora lá, como foi o caso das escolas, como foi o caso do desconfinamento, assistimos a episódios de indecisão muito grande e hoje decidimos uma coisa, amanhã decidimos outra. E foi o caso da AstraZeneca, que a AstraZeneca ficou 2 dias suspensa e depois voltou ao normal, voltou a ser usada para vacinar os cidadãos. 19 países da União Europeia cancelaram durante esse tempo, efeito dominó, bastou uma ir, começaram a ir as outras atrás,
E o que é que podemos dizer a concluir daqui? Que se vimos a taxa de incidência que teve nos efeitos secundários das pessoas que tiveram problemas com isso, é de 0,0002%. Se calhar o Brufeno ou a vacina da gripe pode ter uma taxa ligeiramente superior. A Agência Europeia de Medicamentos dizia que a vacina era segura, que não havia qualquer problema. Está a haver uma campanha contra a antivacina, e não podemos ir por aí, porque a vacinação é o caminho para nós conseguirmos sair desta situação. Agora, respondendo à questão do Marcelo. O Marcelo deixou António Costa sozinho a apresentar o plano de desconfinamento, o que era invulgar, porque nós sempre vimos o Presidente ativo nessas matérias, a dar a sua opinião, a dar a sua força, se bem que no dia seguinte ele veio dar luz verde, justificando que esteve ausente pela ida a Roma, que a meu ver é eticamente incorreto, porque estamos em confinamento e ele sai do país, acho que não lhe ficou bem. Ele se calhar podia ter esperado mais um pouco e ir agora quando nós abrimos, não sei se o assunto também era assim tão urgente para ir naquela data, e viu-se um pouco desafiar, porque o Marcelo tinha aquela frase da Páscoa, de não desconfinarmos antes da Páscoa, depois voltámos a confinar e desconfinar novamente, e o que aconteceu foi que já um breve desconfinamento antes da Páscoa, e se calhar ele pensou que a população, a ver um breve desconfinamento, pode começar a ficar mais folgada e pode começar a abusar dos direitos e das liberdades, e a situação voltar a piorar. Obrigado, Fábio. E assim damos o mote para a entrada no segundo tema de hoje, que tem que ver com uma pequena querela que surgiu há alguns dias a respeito dos deputados terem ou não obrigatoriedade de declarar a pertença a organizações como, por exemplo, a maçonaria. Discutia-se por parte dos deputados a possibilidade de os deputados dizerem de uma forma facultativa, apresentarem de uma forma facultativa as organizações a que pertencem, e o PSD altera de uma forma radical, apresentando uma proposta em que em que apresenta de caráter obrigatório a declaração de pertença por parte dos deputados, o que originou, como já disse, uma pequena querela entre deputados. Zé Pedro, concordas com as declarações da deputada Isabel Moreira, do PS, dizendo que esta correção a projeto é claramente desproporcional e que, de certa forma, até faz com que o PSD queira saber quais é que são os deputados que pertencem, por exemplo, à maçonaria ou ao Opus Dei? Bem, João, eu, naturalmente, contextualizando esta pergunta, dizer que eu sempre defendi aqui e defendo que da parte da nossa Assembleia da República e da parte dos intervenientes na vida política nacional tem que haver um princípio acima de todos os outros, que é o princípio da transparência. E, portanto, eu teria tendência, em condições normais, a defender esta proposta do Dr. Rui Rio e do PSD. É verdade que isto pode ser entendido quase como uma intromissão, digamos, na vida privada dos intervenientes na nossa vida política, mas digamos que é uma obrigação, diria eu, ou digamos um dever, associado àquilo que é a intervenção política na vida pública. Portanto, essa é a questão. Porque nós temos o direito, quando estamos a votar em alguém, de saber, portanto, todas as características que estão inerentes a essa pessoa, e, portanto, eu, pelo princípio da transparência, seria a favor. No entanto, eu não posso deixar de realçar que a forma como o Dr. Rui Rio, e portanto eu já me referi aqui a esse aumento da agressividade do PSD, que está presente em várias, inclusivamente em várias das escolhas autárquicas que o PSD faz, a forma como as tem apresentado. Digamos que o Dr. Rui Rio entrou aqui numa fase de, como diria o nosso antigo selecionador Luís Filipe Scolari, mata-mata. Ele entrou aqui numa fase do mata-mata, aumentou a agressividade. Parece-me, e parece-me que Isabel Moreira, quando se refere a isto, digamos, ela disse como normalmente os nossos deputados fazem, falam as coisas de uma forma bonita e lisonjeira para o Dr. Rui Rio. Eu diria que de uma forma mais terra a terra, o que o Dr. Rui Rio fez uma jogada política descarada. A forma como ele apresentou a medida, nós já vimos o Dr. Rui Rio e o PSD fazerem acordos com o PS debaixo da mesa para fazer passar algumas medidas que não são tão benéficas para a nossa vida política, pelo menos no meu entender, para a nossa vida política.
mas de certeza absoluta que eles o fizeram porque lhes convinha dessa forma. Acho que desta forma, nem sequer ao próprio Dr. Rui Rio, como proponente da medida, lhe convinha que a medida passasse. Eu, como cidadão normal da nossa vida, do nosso Portugal, a forma, muito honestamente, a ideia com que eu fico é que o Dr. Rui Rio quis propor uma medida e colher os louros da apresentação dessa medida, mas não quis que de facto a medida passasse, porque se ele quisesse que a medida passasse, tinha feito as coisas de outra forma. E portanto, eu entendo isto, muito honestamente, como mais um jogo político descarado, mais uma manobra política, que a mim, muito honestamente, não me aquenta nem me arrefenta, embora eu quisesse que, de facto, esta medida passasse, portanto, na sua essência, a medida é boa, parece-me que a medida não tem sucesso, e não resulta, e não passa, porque a forma como nós já apresentámos, a forma como o fizeram, não foi a forma mais correta. Fábio, vários argumentos se apresentaram a propósito desta pequena contenda e, por um lado, houve quem defendesse que estávamos a mapear a vida de um deputado e, por outro, houve quem defendesse que isto trazia alguma dignidade ao processo legislativo, não discriminando nenhuma associação. Como é que vês esta luta de argumentos e para que lado é que tu pendes? Já lá vou. Em primeiro lugar, quer dizer que não sou maçom, que acho que há aí uma... O pessoal tem que fazer a sua declaração de interesses. A questão é, quando se fala em organizações, aponta-se para o Opus Dei, aponta-se para a maçonaria, mas há muitas outras organizações que se calhar não têm nenhum perigo para a sociedade, nenhum perigo para a democracia, nem há conflitos de interesse e que os deputados tinham que revelar. Imaginemos que temos um deputado que trabalha para o Banco Alimentar ou ajuda pobres, mas não o faz para ser visto, faz por a realização própria e é obrigado a dizê-lo. Imaginemos que temos um deputado que dança balé, mas quer esconder e ninguém quer saber que ele é bailarino de balé. Terá também do dizer. Portanto, fica aqui um pouco em perigo a liberdade fora da vida pública, não é? O que é que nós gostamos de fazer? Mas, do outro lado, acaba por ser interessante perceber em que medida é que a maçonaria tem peso, porque não faz sentido, temos uma sociedade secreta em democracia. Se calhar a ditadura fazia, mas agora nos tempos que correm hoje não faz muito sentido. E se de facto eles querem esconder, é porque algo se passa, porque nós vemos muitos políticos, se calhar não têm grandes capacidades, nem grandes habilidades, nem um grande percurso académico, entram na vida política e lá não saem. É estranho isso acontecer e acredito que se revelasse quem é que é e quem é que não é, conseguimos perceber muita coisa nesse contexto. Para dizer que maçonaria e Opus Dei também são coisas diferentes, as influências são totalmente diferentes do que tem. O Rio apresenta esta medida sendo obrigatório, mas como é que vamos garantir que o deputado vai responder a verdade? Se é uma sociedade secreta, ou pode dizer que não e ninguém vai saber que sim. Acaba por ser um pouco complicado avaliar e pouco execuível. Isto foi uma melhoria do PAN, que o PAN punha a liberdade de querer ou não querer. Ora, quem pertence, claro que não ia querer, mas sendo obrigatório também não sei como é que se vai realizar. Jaime, no seio do debate, crees que pode sair alguma proposta objetiva e sensata, no fundo? Bom, eu acho que a proposta do PSD já é objetiva e sensata. Relativamente a este tema, eu tendo a concordar bastante com a opinião do Zé. Isto é, eu levo as questões da privacidade de quem se candidata a cargos públicos com um grãozinho de sal, não é? Porque senão nós, em última análise, não podíamos saber também quais é que eram os interesses financeiros das pessoas que estão no Parlamento. Não, as pessoas quando se dispõem a ir para deputados estão a abdicar de grande parte da sua privacidade e tem mesmo que ser assim. E acho que neste aspecto faz todo o sentido também. A maçonaria e a Opus Dei são instituições, sociedades secretas com um peso brutal, enorme, especialmente nestes dois partidos, PS e PSD. Portanto, acho que esta medida seria muito interessante. Eu acho que ela é execuível, não é? A questão que se vai colocar é se as pessoas mentirem, poderem vir a ter que enfrentar
de sabores judiciais se depois vierem a ser identificadas como pertencendo a qualquer uma destas associações. Portanto, será como qualquer outra, como uma declaração de interesses, como se faz para os interesses comerciais, assim será a mesma coisa para a presença nestas associações. Agora, é claro que eu acho que Rui Rio foi, de certa forma, populista, não é? Ao lançar esta medida, porque ele tem telhados de vidro. Por um lado, quando o PS anunciou que iria votar contra esta medida, ele começou ali com uma retórica completamente populista e paranoica, conspiracionista, de o sistema está completamente apodrecido, o PS está vergado aos interesses da maçonaria, quando é de relembrar que nas últimas eleições internas do PSD, o próprio Rui Rio disse, literalmente, todos os que estão a concorrer contra mim pertencem à maçonaria, sou o único candidato que não pertence à maçonaria. Dentro do próprio PSD foi o que ele disse e, curiosamente, há bastantes indicações de que o diretor de campanha do Rui Rio durante essa campanha das eleições internas do PSD era um membro destacado da Opus Dei. E gostava ainda de chamar a atenção para uma sociedade secreta. Não é secreto quem é que nela participa, mas é secreto o que se discute nas suas reuniões, que são os Bilderberg, as reuniões dos Bilderberg, e onde, curiosamente, em 2008, estiveram juntos António Costa e Rui Rio, numa reunião que junta algumas das pessoas mais poderosas a nível mundial e em que é secreto o que lá se trata, onde participam também outras figuras importantíssimas da sociedade portuguesa todos os anos, como o maior empresário da comunicação social em Portugal, não é? Francisco Pinto Balsemão, onde está também o Drão Barroso, que é o chairman da Goldman Sachs. Portanto, acho que nesse sentido o Rui Rio tem um pouco de telhados de vidro, mas no geral a proposta em si eu acho que é positiva. Porque acaba mesmo de ser isso que estás a dizer, que ele vai atrás do pessoal do PS, porque há uma grande ligação, pouco se consta, entre o PS e a maçonaria, mas também dentro da maçonaria existem várias lojas. Existem duas de grande peso, que é o Grande Oriente Lusitano, que inclusive o João Soares, o filho do Mário Soares, foi grão-mestre, e a outra que é a Grande Loja Regular de Portugal. E sequer é aqui que ele está focado. Estamos a fazer uma lei que pode ser geral e abstrata, mas o que ele quer é concreto e específico. Que ele não vai à procura dos exemplos que eu dei há pouco, se a pessoa dança balé, se faz ajuda para os pobres, ele vai à procura exatamente daquilo. E sim, isso é de verdade que é mandar abaixo o pessoal do PS, mandar abaixo se calhar meio pessoal do PSD, porque há muita gente do PSD que está lá ligada, e vai ser interessante ver como é que a Assembleia vai votar. Porque quem votar contra vai ser acusado de pertencer à maçonaria ou vai ser acusado de não querer expor a sua vida privada, independentemente de ter ou não ter influência nas leis que depois são aprovadas. Eu sinceramente acho que, de uma forma, a proposta em si, e até porque na sua essência, e vamos lá expor as coisas com clareza, na minha opinião, a proposta em si, na sua essência, é boa, mas a proposta em si e na sua essência não é do PSD, é do PAN. Que foi o primeiro partido a chamar a atenção para esta situação. Agora, aquilo que me parece a mim é que o Rui Rio, digamos, eu não lhe queria chamar malabarista político, verificou, tendo em conta aquilo que foi a postura do PS neste debate, a oportunidade de encostar aqui o PS às cordas e fazer aqui uma jogada política onde ele consegue colher os louros e fazer a oposição ao PS e deixar aqui o PS um bocado mal visto. Acho que foi isto que ele fez. Eu acho que ele, mais do que ter um interesse genuíno e verdadeiro na situação, ele tenta aparecer aqui como olhem, usando o exemplo que eu disse no programa anterior, como um Dom Sebastião do moralismo na política nacional. E eu, não obstante, como é óbvio, ser um otimista e ser um positivista e achar que as pessoas são boas na sua essência, eu sempre que vejo um moralista, desconfio. Porque todas as pessoas têm pontos fracos e todas as pessoas têm. O Rui Rio não é nem mais nem menos, não tem nem mais nem menos moral, nem mais nem menos valor, nem mais nem menos ética
do que qualquer um dos outros deputados, até prova em contrário. E, portanto, desconfio e acho que o interesse verdadeiro e genuíno dele não era este. Acho que o interesse verdadeiro e genuíno dele foi verificar a oportunidade e fazer aqui alguma oposição e criar algum burburinho e associar o PS à maçonaria e tentar limpar aqui um bocadinho a imagem do PSD, que, como é óbvio, hoje em dia fala-se do PS ser muito ligado à maçonaria, porque o PS é o partido que está no poder. Se daqui a 4 anos for o PSD que estiver no poder, far-se-á a mesma coisa de certeza absoluta. Bom, em relação àquilo que o Zé teve a dizer, eu até daria um bocadinho mais de crédito ao Rui Rio, porque acho que de facto que a proposta do PAN não tem muito ponta por onde se pegue, né? Acho que se o objetivo for fazer escrutínio, mas for um escrutínio voluntário, relativamente a sociedades secretas, não estou bem a ver como é que isso possa resultar. Acho que a coisa tem que ser compulsiva mesmo. Bom, acho que a ligação do PS e do PSD à maçonaria já é muito antiga e conhecida e envolve muitas pessoas, assim como se forem ver entre os deputados do CDS também irão encontrar uns quantos da Opus Dei, tenho a certeza absoluta. Portanto, acho que tudo o que for colocar em causa o poder destas sociedades secretas, porque é como o Zé disse, nós vivemos em liberdade, porque é que havemos de ter sociedades secretas onde se fazem conluios de interesses que afetam o sistema democrático? Não faz sentido nenhum. E passamos então para as notas finais. Jaime, queres ser o primeiro? Posso ser, pois, João. Ora, eu gostava de saudar uma notícia positiva desta semana, que foi o anúncio de António Costa de um forte investimento no SNS. Ele anunciou que vai haver uma aposta nos cuidados paliativos, que é muito importante, e também nas unidades de saúde familiar, nomeadamente com a introdução das cadeiras de dentista, que tem sido uma das áreas que tem sido mais ignorada pelo Serviço Nacional de Saúde, né, a área da medicina dentária, e também com a possibilidade de tratamento de saúde mental, portanto, nestas unidades de saúde familiar, o que é também muito importante, é outra das áreas em que temos que investir. E, portanto, acho que estas mudanças estruturais de que ele fala no SNS, cá estaremos para ver se depois cumpre ou não, mas que devem realmente ser uma das principais apostas para o investimento público nos próximos anos. Obrigado, Jaime. Fábio? Eu vim falar sobre a saída do André Silva, do partido do PAN, como porta-voz do PAN. Ele apresentou medidas pessoais para apanhar o comboio da patronalidade. No entanto, o PAN teve uns episódios um pouco infelizes, como a saída de um eurodeputado do partido, como a saída de uma deputada do partido, mas não é para isso que eu vim cá falar porque desde 1999, com a entrada do Bloco de Esquerda, até 2015, com a entrada do PAN, tivemos uma Assembleia destes 16 anos, sempre com os mesmos partidos, e o PAN veio ajudar a que o espectro político melhorasse e se dinamizasse, e foi refletido isso que em 2019 tivemos entrada mais 3 partidos na nossa Assembleia. Zé Pedro? Bem, eu queria realçar de facto a questão de hoje celebrar o Dia Internacional do Combate à Discriminação Racial. Acho que a discriminação racial, de género e religiosa, de todos os tipos. Acho que provavelmente nunca como hoje esta questão esteve tão em voga. E portanto fazer aqui o apelo, acho que só há uma forma, nós já tivemos a oportunidade aqui de discutir este assunto noutros episódios, portanto já toda a gente conhece a minha posição. Acho que a única forma de combater isto é com mais educação e mais civismo para todos, mas de facto não quero mais reforçar a mensagem. Somos todos iguais, estamos todos no mesmo barco, independentemente da cor da pele, daquilo que são as nossas escolhas, daquilo que são as nossas decisões políticas, religiosas, e portanto estamos todos no mesmo barco, estamos todos na mesma onda, e portanto reforçar o apelo mais uma vez e passar a mensagem: sejam tolerantes
e aceitem-se uns aos outros, porque nós merecemos todos viver num mundo melhor. Obrigado, Zé Pedro. E eu, para terminar, faço aqui uma nota muito negativa a respeito da manifestação de ontem, no sábado, dia 20 de março, dos negacionistas, um pouco por toda a Europa, mas especificando aqui o que aconteceu em Portugal. Várias pessoas sem máscara, várias pessoas a não respeitarem o distanciamento social, com bastantes contactos, inclusive várias pessoas a cantarem juntas. E isto não contribui em nada para que consigamos ultrapassar esta pandemia, e espero que não volte a acontecer, que não se repita de maneira nenhuma e que mais dia menos dia possamos ultrapassar esta pandemia. De resto, cultivem-se e vamos lá continuar a quebrar condutas.